Muito que bem, senhoras e senhores, começamos mais uma edição do Talking DI. A gente recebe hoje no nosso estúdio o pré-candidato a deputado federal Cleiton Fossá para falar um pouco sobre a sua pré-candidatura, pautas, assuntos e demandas aqui da região oeste e também do estado de Santa Catarina. Cleiton, seja muito bem-vindo. Agradeço esse espaço mais uma vez para falar de um tema importante, que é processo eleitoral 2026, representação do Oeste. Santa Catarina vai escolher 16 deputados federais e o Oeste não pode ficar fora da mesa de decisões políticas. Então é importante nós tratar aqui dessas pautas importantes e falar com o eleitor sobre a responsabilidade que ele tem nessas eleições. Perfeito, Cleiton. Então, começar nosso bate-papo aqui, falar um pouco dos motivos que levaram o senhor a colocar o seu nome à disposição do partido como pré-candidato hoje a deputado federal. Então, eu sou advogado há mais de 20 anos, nasci em Chapecó, sou filho do oeste catarinense, tenho uma trajetória pública na qual eu construí com muita responsabilidade e com muita presença nos bairros, nas comunidades, nos municípios. E diante desse cenário onde eu enxergo a política como uma ferramenta de resolver problemas reais das pessoas, decidi participar ativamente da política, onde me elegi 2 vezes vereador em Chapecó, um dos mandatos mais atuantes até hoje, com inúmeros projetos de leis, representações, fiscalizações. Fui candidato a deputado estadual, sou deputado estadual suplente porque assumi como deputado estadual, elevando as pautas da região oeste na Assembleia Legislativa, e também tive uma participação muito ativa como secretário municipal de Relações Institucional e captação de recursos, né, no qual, por meu perfil técnico-político, permitiu colocar Chapecó nas mesas de decisões políticas em Brasília, em Florianópolis, podendo destravar convênios e buscar recursos. E, por último, fui convidado pelo governador Jorginho Melo para ser secretário de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, onde nós tivemos a oportunidade de acelerar programas importantíssimos para o governo do estado, como é o PET levado a sério, o Cadastro Ambiental Rural Digital, o Programa Mais Verde, e entre outras pautas importantes em todo o estado, em especial aqui da região oeste. Então, diante dessa trajetória e diante do meu perfil técnico-político, o meu partido, que é o MDB, que é um partido municipalista, a ideologia do MDB é municipalista, é aquele partido que coloca suas lideranças próximo das pessoas, e enxerga o partido como uma ferramenta para ocupar espaços importantes para resolver os problemas reais dos municípios, das comunidades, me apresentou um estudo sobre a viabilidade de ampliar a representação do oeste catarinense no Congresso Nacional. Por isso, diante de dados reais, de dados que o partido me permitiu construir, e também de ouvir muitas lideranças do partido, lideranças do agronegócio, da indústria, do serviço, do comércio, decidimos que o Oeste precisa ampliar e qualificar a representação no Congresso Nacional. E diante dos dados, aceitei o desafio, sou pré-candidato a deputado federal, com uma missão: colocar o Oeste na mesa de decisões políticas. Perfeito. E nesse tema do Oeste ali, foi lançado ali a questão do Oeste na mesa, e também essa questão da polarização. Gostaria que o senhor comentasse mais sobre o que é o Oeste na mesa, a ferramenta de escuta, a Fala Oeste também, para explicar para a população qual que é o principal objetivo disso. Então, Chapecó e Oeste não podem ficar mais sendo fortes na produção e fraco na representação política. Porque nós temos dados econômicos que colocam nós assim, como uma das principais referências na segurança alimentar, exportando para mais de 150 países. Temos uma demanda alta por mão de obra, por trabalhadores, e possuímos déficits em habitação, na saúde, um déficit na logística, a 282 que eu quero abordar depois, Sim. a 153 também. Então, diante desse movimento, diante das pautas, dos problemas reais das pessoas, e não dessa polarização doentia que afasta as pessoas de bem da política, Sim. Nós decidimos nos unir num movimento para demonstrar para os eleitores que existe vida inteligente fora do extremismo, fora da polarização, fora de um contra os outros.
e criamos um movimento que se chama Oeste na Mesa, que tem como principal missão convocar os eleitores aqui da região Oeste a participar, a trazer sugestões, a trazer a sua realidade ali do seu bairro, da sua comunidade, do seu interior, sobre as reais necessidades que eles possuem, para integrar um plano de trabalho, nessa pré-campanha, que será apresentado na campanha como os principais eixos, que será registrado em cartório para demonstrar: nós não somos político que vai fazer o eleitor de palhaço, nós não somos um político que vai fazer dancinha nas redes sociais, nós somos político que vai entregar resultados. E nós queremos assumir compromisso. E para assumir compromisso temos que escutar. Então o Movimento Oeste na Mesa lança como um remédio dessa polarização, convocando os eleitores para uma missão, para fazer a diferença, trazer as suas ideias, as suas demandas, suas ideias, sugestões, para nós construir um plano, como se fosse um plano de governo do mandatário, para que depois esse mandatário possa apresentar no processo eleitoral e, sendo eleito lá na frente, possa seguir para alcançar esses objetivos que foram construídos com a comunidade, com a população, com a nossa gente. Né? E isso também já dita uma forma de como será um mandato no futuro. É um mandato participativo, presente, próximo das pessoas. Porque para mim só existem duas formas de fazer política: próximo das pessoas ou longe. Sim. Longe é próximo da corrupção. Olha o Banco Master aí, né? Olha os desvios do INSS. Próximo das pessoas é próximo dos problemas reais, buscando soluções, recursos. E é isso que nós estamos construindo. Perfeito. Falando sobre a questão das demandas daqui do Oeste, o senhor citou, e muito bem, a questão da BR-282, também tem a 153, que teve as audiências públicas da NTT sobre concessões, que não agradou, vamos dizer assim, não agradou ninguém, né? A concessão que foi ofertada ali. Como é que você hoje vê a questão da BR-282 e também a representatividade dos parlamentares em relação a cobranças? Para mim, eu acredito, e quero falar com você, eleitor, que nós só vamos resolver a 282 a hora que o Oeste Catarinense ter uma representação qualificada e permitir que o Oeste, os problemas do Oeste, e a 282 é um deles, estejam no orçamento federal. Sim. No orçamento federal. Porque a proposta que a NTT fez aqui é uma proposta comercial. Uma empresa vai ter 30 anos para explorar pedágios, né, aqui de Chapecó até Irani, levando nossa produção para o Paraná, pela 153, que eu acho um absurdo, 30 anos, e a proposta é duplicar apenas 29 quilômetros. Isso é um absurdo. A empresa quer ter lucro, foi preparado para uma empresa ter lucro. E eu até na audiência pública fiz uma fala: nós, o Oeste Catarinense, sobrevivemos até aqui, temos números econômicos que justificam o nosso pleito, e nós queremos respeito. Respeito significa o quê? Olhar os nossos dados, olhar o nosso histórico e fazer a duplicação de São Miguel do Oeste até São José, e também a duplicação de Concórdia do 153 até a divisa do Paraná. Esse é o mínimo, porque nossos impostos aqui ao longo da história já pagou essa duplicação muitas vezes. Opa. Então agora nós temos que exigir respeito. E para exigir respeito, tem que ter representantes para colocar o dedo na ferida, colocar o Oeste na mesa de decisões e colocar a 282 e a 153 no orçamento público. Porque os representantes que estão lá agora não fizeram. Sim. Né, não fizeram. Apenas discurso. E eu gosto mais de fazer do que falar. Precisa de representantes com atitude. E não, porque falar até papagaio fala, né? E outra questão, Cleiton, é uma desunião, né? Dá para se dizer assim. Por que o senhor acredita que não há uma união entre os parlamentares do Oeste, do estado todo, sim, de se unir, de conversar sobre a BR-282, de levar um movimento com mais força lá para Brasília, né? Para poder movimentar? Olha, aí é uma percepção pessoal do Cleiton, né? Porque nós temos aí uma história na política, líderes políticos que tornaram os mandatos como profissões. Se tirar eles da política, eu não sei se ele sabe fazer alguma coisa. Né? Então, para mim, a minha profissão sempre foi advogado, pequeno empresário, professor universitário. Essa é a minha profissão. A política é uma missão temporária. Temporária, onde você, num tempo curto, tu tem que trazer resultados. Então, diante disso, eu tenho clareza de que os mandatos se empoderam das emendas parlamentares
pulverizam, dando migalhas para municípios, 200 mil, 300 mil, para amarrar votos e se perpetuar no poder. Essa é a receita. Essa é a receita. Aí você tem que fazer a pergunta para mim agora. Tá, você vai ser diferente? Vou ser diferente. Vou ser diferente porque eu não penso, já falei, eu não penso a política como profissão, é uma missão. E o nosso S tem que correr atrás do tempo. Atrás do tempo. E nós entendemos que as emendas parlamentares precisam resolver dores coletivas da sociedade. Imagina, um deputado federal por 4 anos pode mobilizar R$1 bilhão. R$1 bilhão. Muita coisa. Imagina R$1 bilhão aqui para nossa região. Vamos falar de emendas. Emendas estão na casa de 60 a 100 milhões ano, por aí. Fora o que é possível buscar dos ministérios. Mas vamos trabalhar com esse número, tá? E quando eu falo que sou diferente, é nessa prática. Eu já conheço as dores. A 282 é uma, habitação é outra e saúde é outra. Nós do Oeste Catarinense sabemos disso. Só em Chapecó são mais aproximadamente 10 mil famílias na fila de espera por uma casa. Se nós pegar Cordilheira, Coronel, Guatambu, os dados aumentam, Quilombo aumentam, porque está em torno de uma produção das nossas agroindústrias. Tá? E precisam de mão de obras. E o trabalhador precisa de casa para morar. E o salário dele dá para pagar o aluguel, mas ele não consegue juntar uma grana para dar entrada nos programas que Minha Casa Minha Vida, outros programas dos governos. Isso torna inviável. Eu enxerguei essa dor, já vou adiantar e provavelmente alguém vai copiar isso, né? Mas vou deixar registrado aqui, vai ser a primeira proposta que eu estou levantando, a primeira ideia que estou levantando, de que minhas emendas parlamentares, no primeiro ano, será 50% para habitação, 50% para a saúde. Os municípios vão apresentar projetos de habitação. Vai dar 10 milhões, 15 milhões, eu vou mandar 10 milhões, 15 milhões para o município resolver o problema habitacional. Outra, saúde. Vou chegar para o hospital regional, que é nosso principal patrimônio da saúde. Muitos falam que tem problemas, eu enxergo o hospital regional como solução dos problemas, e nós temos que buscar cada vez mais aperfeiçoar ele, né? Vou chegar para o hospital regional, vou chegar para os hospitais dos municípios aqui ao entorno que prestam serviço espetacular. Qual é a principal fila? É a cirurgia de vesícula. É a cirurgia ortopédica. Vai custar 10 milhões, 15 milhões. Eu vou usar 10 milhões, 15 milhões para esses hospitais para zerar a fila. A emenda parlamentar é para resolver problemas da coletividade e não para perpetuar deputado no poder. Eu enxergo dessa forma e trabalharei dessa forma. Essa é a minha diferença. Quando eu falo, a política próxima do povo é trazer as dores do povo e apresentar um remédio, soluções. Então a emenda vai ser emendas coletivas para resolver o problema da habitação e saúde, de forma integral. Não vai ser 400, 200 mil, vai ser 10 milhões, 5 milhões, 20 milhões, dependendo do projeto que a prefeitura vai apresentar. E nessa questão da saúde hoje, o que o senhor considera assim, que precisa ser feito no Hospital Regional do Oeste para dar aquele boom nele? E também agora está sendo debatido a questão do hospital universitário também, que é aqui em Chapecó, âmbito federal, né? Bom, sobre o hospital universitário, eu sou favorável, né? Só que os que defendem o hospital universitário são os mesmos que defendem a ferrovia, a duplicação do 282, são os mesmos políticos que até hoje não escutamos mais o trem, não escutamos a duplicação do 282. Talvez o hospital universitário seja nessa mesma linha, promessa em época eleitoral. Eu não trabalho assim. Conseguindo o Oeste, colocando o Fossá para representar lá na frente, hoje como pré-candidato, respeitando a legislação eleitoral, nós vamos colocar todas essas pautas e construir a nossa participação na Comissão de Finanças, colocando essas pautas no orçamento federal e não no discurso para ganhar eleitor. Tem que ser prático. Sim. Meu perfil técnico permite fazer isso e o meu histórico na vida pública me permite assegurar que farei isso, né? Então, diante disso, eu enxergo a saúde, primeiro, respeitar os hospitais municipais da região, o nosso hospital regional, né, e buscar que a saúde, o orçamento da saúde seja regionalizado. Nós precisamos regionalizar o orçamento da saúde no governo federal. Não trazendo migalhas, mas trazer de forma regional para atender as demandas de toda a nossa região. Ainda e vou dar outra proposta aqui, vou defender, e provavelmente vai ser copiado por outros, mas vai ficar registrado que vai ser o primeiro a falar. Eu vou construir, com os novos parlamentares que serão eleitos de Santa Catarina, uma legislação reconhecendo o caráter comunitário do hospital regional,
que vai permitir que hoje impostos que vão para o governo federal fiquem aqui para ser investido na saúde. Essa é uma ideia que eu tenho convicção que é possível, é viável, e nós vamos apresentar a proposta no debate eleitoral e também quando nós tivermos a oportunidade de estar representando o Oeste Catarinense. E hoje, opinião do pré-candidato Cleiton, você acredita que falta representatividade no Oeste? Falta representatividade, falta qualificação da representação e falta proximidade dos representantes com a população. Muitas pessoas escrevem, né, que não acompanham o trabalho, né? É político da época da eleição. Eu não sou época da eleição. Eu estava em Serra Alta, eu estava em Pinhalzinho, estava na região da IFAP, estava na região do Borma, estava no bairro Santo Antônio. Toda a minha vida política se deu de forma presente perto das comunidades, falando com as lideranças, falando com os prefeitos, vereadores, suplentes, de todos os partidos, inclusive. Porque o recurso público não tem ideologia e não tem sigla partidária. Né? O recurso público vem dos impostos do empreendedor, do suor do trabalhador, eles têm que ser investidos para resolver problemas de todos. Né? Então, nesse sentido. Então, eu acredito que precisa, sim. Nós vamos eleger apenas 16 deputados federais. Né? E nós não podemos eleger o mais do mesmo. O mais do mesmo é aqueles que falam em época da eleição e não apresentam resultados. Nós precisamos renovar, oxigenar a representação no Congresso Nacional. E é por isso, né, que eu sempre tenho tranquilidade em dizer que eu entro na política não para fazer barulho, para apontar dedo na cara de alguém, não. Eu entro para trazer resultado. Esse é meu perfil. Né? Tem muita gente que fala muito durante a sua participação na política, mas entrega pouco. Mesmo sem mandato, nós conseguimos interagir para trazer e somar força para trazer Escola da IFAP, Centro de Ecoterapia, recursos para os municípios, né, tanto de Curitibanos, Coronel Freitas, Cordilheira Alta, Guatambu, Chapecó. Então, e por isso que as pessoas falam, por que não divulga? Porque isso é meu papel. É meu papel. Né? Nós não podemos se utilizar dessas minhas atribuições, dessas minhas funções para se promover. Pelo contrário, minha função é essa. Né? Minha função é essa. Então é nesse sentido, né, que o Brasil não aguenta mais viver só de briga. Tem que trazer resultados para as pessoas, ainda mais aqui no Oeste Catarinense. E acredita que nessa eleição pode ter uma mudança de rostos no Congresso, de novas parlamentares, trocando as figuras que já estão lá? Eu estou trabalhando para isso. Eu quero ser uma nova cara no Congresso Nacional. Porque eu sou de casa, sou da região oeste, sou de Chapecó, sei das nossas dores e principalmente sei aonde está o remédio para curar essas dores, onde estão os recursos para trazer para cá. Então, diante disso, desta metodologia, desta minha experiência, eu quero ser um desses quadros que irá renovar a política a nível nacional. Nós precisamos de novas caras, mas também de novas lideranças com atitude, para fazer as defesas de todos da região oeste, e não para se perpetuar no poder. Perfeito. E outra questão, Cleiton, o que te diferencia hoje, como você já falou bastante ali, em relação aos outros, a quem já está como candidato, a quem vai se colocar como pré-candidato? Qual que é a principal diferença do Cleiton Fossá? Bom, veja só, eu não tenho político de estimação, eu não vou ter governador, senador, deputados estaduais transferindo voto para mim, porque eu não acredito nisso. Eu acredito em trabalho sério. Eu acredito em proximidade com as pessoas, proximidade com os municípios, comunidades, com o interior, com o bairro, e transformar essa proximidade em propostas reais, num plano de governo que vai ditar o nosso trabalho no Parlamento Federal. Eu acredito nisso. Essa é a minha diferença. Eu não vou vir aqui dizer, olha, eu vou defender fulano de tal porque ele vai me ajudar. Não, eu preciso ajudar a minha região, porque eu sou daqui. Eu sou de casa, eu sei o que precisa. Essa é a minha diferença. Então, enquanto outros precisam de outros para se viabilizar na política, não. Eu tenho uma história, eu tenho experiência, sou de casa, sou daqui, sei do que nós precisamos e, principalmente, eu sei como resolver. E é isso que nós vamos fazer a diferença. Essa é a nossa diferença.
E o que é preciso para mudar a mente do eleitor para que ele fique com o voto no Oeste? Porque tem muita gente que acaba votando para representantes de fora, né? Vamos lá, boa pergunta. Até eu fiz um vídeo recentemente sobre isso, tá? Nós estamos em Copa do Mundo, mas nós estamos em Chapecó e somos apaixonados pela Chapecoense, né? Essa paixão de torcedor que nós temos pela Chapecoense, pela seleção brasileira, esse sentimento patriota que nós temos, e também esse sentimento municipalista pela Chape que nós temos, regional pela Chape que nós temos, esse sentimento tem que permanecer no período eleitoral. Aqui nós somos torcedor. No período eleitoral, na eleição, o eleitor é o técnico. É ele que escolhe. E o que ele escolhe vai jogar por 4 anos. 4 anos ele tem que prestar contas, 4 anos tem que trazer recurso, 4 anos ele tem que defender as nossas pautas. O eleitor precisa criar essa consciência. Na última eleição, os eleitores votaram em outras regiões, elegendo outras lideranças. Perdemos representação política. E um representante a menos significa R$1 bilhão a menos aqui para a região. Fora as outras possibilidades que é possível. Então, o eleitor precisa criar essa consciência. Não pode mais deixar de votar, tem que votar. As abstenções são altas na região oeste, não pode mais se abster, tem que votar, tem que ficar aqui na região, tem que ficar aqui, o voto tem que ficar aqui. Tá? Precisamos ampliar. Lembrando, vou eleger 16 deputados federais. E nós precisamos colocar o oeste nas mesmas decisões com representantes daqui.